abraço. Cultura Informa. Opinião. Tá chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje com o analista social, professor Carlos Silva, cientista social. Isso. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Carlos. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Nosso tema de hoje é Saga da Amazônia 2. Mas antes de tecer nosso comentário, nós queríamos nos solidarizar com as famílias e amigos, do índio Agagiane, que partiu de maneira, eu acho até precoce, mas que infelizmente ele partiu de maneira cedo, não é? Ele teve uma importância muito grande, não só na sua história social, mas também como ouvinte da Cultura Informa, com suas posições contrárias, mas com posições. Isso é que é interessante, não é? Com pensamento contrário, mas com pensamento. Eu acho isso é que é interessante. Só assim fazia com que os nossos comentários fluíssem e se fortalecessem muito mais em busca de conhecimento para exatamente gerar o embate das ideias. Então, com esse sentimento de pesar que nós iniciamos o nosso comentário. Bom, nesse tema, a Saga da Amazônia 2, eu queria falar exatamente sobre essa questão toda que envolve as terras indígenas, né? O presidente Bolsonaro, ao longo do seu governo, tem minimizado, banalizado e culposamente influenciado não só o desmatamento da Amazônia, mas as ações criminosas que avançam nas terras e aos povos indígenas. Na cartilha, na história literária, vamos dizer assim, do presidente Bolsonaro e de seus amigos religionários, só existem duas ciências, aprender a ler e aprender a contar. Ele não tem ideia de que o tecido social é costurado com a contribuição de todas as ciências para que possa estudar desde o comportamento da sociedade até o seu desenvolvimento econômico. Por exemplo, ele não entende que a arqueologia estuda a sociedade, estuda as culturas humanas, e que através de objetos fabricados por elas e utilizados no passado, gera conhecimento da história. Ou seja, ele investiga e escava sítios arqueológicos e observa essas marcas para melhor entender o passado e melhorar o presente para um futuro melhor, não é? E no passado, para se ter uma ideia, antecedendo esse pensamento indigenista, podemos até encontrar isso no próprio testamento deixado pela rainha Isabel, a chamada católica. Ela fez o discurso das explorações espanholas na América e em 1504 ela ordenou, ela disse, abre aspas, não permita que os índios, vizinhos e habitantes das Índias e da terra firme, ganha e a serem ganhas percebam qualquer dano à sua gente ou propriedade. Ao contrário, sejam bem e justamente tratados. Ou seja, além de tudo isso, eles têm a função exatamente, a arqueologia, a antropologia, a sociologia que estuda esse comportamento de grupos sociais, tem uma importância muito grande para, dentro da engenharia social, tecer políticas públicas que venham, melhorar a condição das pessoas, Desculpem. E tem outra função muito importante, que é o jornalismo, que é o jornalista. O jornalismo, quanto ciência, é responsável pela apuração, investigação e apresentação de notícias. Ou seja, reportagem, entrevistas, contribuindo e distribuindo essas notícias de forma que se transforma em interesse coletivo. É um trabalho muito importante, até porque ele trabalha questões gerais ou pode especializar-se em determinadas áreas. Ou seja, o indigenista, o Bruno Araújo e o Dom Phillips, que era jornalista, não estava aventurando, não estava adivinhando ou explorando economicamente. Pelo contrário,
ele estava colocando a sua vida em risco na medida em que fazia um trabalho arqueológico e jornalístico para proteger não só os povos indígenas, como também a questão ambiental. Ora, e aí nós temos uma coisa muito séria. Pesquisa realizada pela Universidade de Oklahoma, que está dentro da revista científica Nature, né? A Amazônia do Brasil já perdeu mais de 400 mil quilômetros quadrados. E em 2019 o desmatamento atingiu níveis alarmantes. Né? O INPE, ou seja, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou dados que indicam um aumento de 278% com relação ao período entre 2017 e 2018. Apenas no mês de julho de 2019, foram devastados cerca de 2.259,9 quilômetros quadrados. Nesse mesmo mês, em 2018, foram devastados 596 quilômetros quadrados. Né? E além disso, né, já é constatado também, na Amazônia um aumento expressivo de número de queimadas, que havia caído nas últimas décadas. E chama a atenção até do mundo para essa situação no Brasil. Para você ter ideia, até agosto de 2019 foram registrados mais de 72 mil focos de incêndio, 83% do aumento com base nos incêndios registrados em 2018. E isso é segundo o Laboratório de Ciências Biosféricas da NASA. Ou seja, não é nenhuma entidade comunista ou socialista que está fazendo essa radiografia. A situação é realmente preocupante, não é? Visto que essas queimadas geraram uma coluna de fumaça que se deslocou dos estados do Brasil e também para alguns países da América do Sul. Existe um cara que é o chefe desse laboratório chamado Douglas Morton, que associa as queimadas à prática do desmatamento, visto que a derrubada de árvore desenvolve um ambiente propício para o fogo devido à presença exatamente da questão, né, da madeira seca. Então, diante de uma coisa louca como essa, nós percebemos que existe uma flexibilização, vamos dizer assim, por parte do governo federal, em não promover uma rede de proteção social militarizada em defesa da nossa Amazônia e em defesa dos povos indígenas. E aí nós estamos protegendo a nossa riqueza, não só ambiental, como mineral. E parece que o governo tem uma relação com mineradores, com crime organizado, uma relação que pode ser direta ou indireta, tá certo? O resultado dessa gestão que não se preocupam com a riqueza mineral brasileira. Ora, a riqueza mineral brasileira é de tamanha importância que ela deve ser preservada para que ao longo do tempo as terras que pertencem à União e que não são de propriedade dos índios sejam economicamente viabilizadas de modo sustentável. E aí o presidente faz uma analogia e dá uma opinião para o mundo, colocando a posição do jornalista e do indigenista como aventura. Veja, isso vai soar para o mundo de maneira extremamente displicente e relaxada do ponto de vista ambiental, que é uma das meninas dos olhos do planeta. A questão ambiental ela está provocando situações de alterações climáticas que vêm automaticamente interferir na sociedade de maneira muito triste através de tragédias naturais. Ou chove mais ou chove menos, não é? E além desse desmatamento, naturalmente vamos ter uma cadeia virótica muito pesada. Por quê? Porque aqueles animais, aqueles insetos, aqueles animais unicelulares, né? As bactérias, os vírus, eles vão pulverizar a região urbana porque o seu habitat está sendo destruído. E, consequentemente, o hospedeiro desses insetos, dessas vidas, serão os humanos. Não é? Nós estamos vendo aí varíola do macaco, sarampo, nós estamos vendo aí a questão de várias viroses que ano passado nós tínhamos erradicado e agora ela começa a surgir, porque existe uma visão materialista, ambiciosa, criminosa em busca do poder e em busca do dinheiro. Então é preciso
que os órgãos competentes, como o OAB, como o STF, como o Conselho Nacional de Justiça, como o próprio Congresso, o Ministério Público Federal e estaduais, interfiram nessa política de flexibilização do governo federal com relação aos instrumentos de proteção ambiental na Amazônia, como é o caso do IBAMA. Para se ter ideia, foi indicado para o Ministério do Meio Ambiente um ministro que tinha problemas em condenação por documento falso, por licença ambiental falsa, que era o caso do Ricardo Salles. Né? Então é interessante que a sociedade se preocupe com isso e é preciso interferir nesse comportamento do presidente da República, que ao banalizar e ao aventurar a sua opinião, ele minimiza as questões criminosas que estão ocorrendo na Amazônia. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura em Forma. Infelizmente, esse é o nosso comentário gravado, porque hoje nós tínhamos uma formação para fazer e não tinha tempo suficiente para entrar no horário ao vivo. Um abraço e até o próximo comentário.